Olá pessoal, vamos falar agora sobre as principais plantas, usadas aí no sistema urinário, no sistema reprodutor masculino. É interessante primeiro que a gente saiba, uma associação bem bacana, as plantas que são usadas para tratar problemas do sistema urinário normalmente são plantas que vão crescer em ambientes ricos em água, como nas margens de riachos, em córregos ou em regiões alagadas. Estas plantas, por crescerem em ambientes ricos em água, elas vão possuir grandes quantidades de minerais e substâncias diuréticas. Algumas dessas plantas também vão possuir compostos que vão solubilizar cristais, que formam os cálculos urinários, ajudando assim a tratar a famosa pedra nos rins. Podendo também ser uma planta analgésica, antisséptica urinária, e essas ações elas vão se somar para o tratamento. Já as plantas com atividade no sistema reprodutor masculino, ela ou vai ter uma atividade androgênica de estimular a produção ou de barrar vamos dizer assim, a degradação da testosterona, ou então ela vai ser uma planta antiandrogênica que vai estar reduzindo aí, no caso, a testosterona. Muitas das informações contidas nesse capítulo são extraídas do Manual Prático de Multiplicação e Colheita de Plantas Medicinais, Pereira 2010, e do Formulário de Fitoterápicos da Farmácia da Natureza, de Pereira 2014. Então vamos referenciar todo o material aqui que a gente está usando sempre, né? A primeira planta, a mais conhecida de todas, é a quebra-pedra, a Phyllanthus niruri. A quebra-pedra, a gente usa a planta toda, então a gente usa tudo. Nas sementes nós temos princípios ativos específicos, como ácidos graxos, o ácido linoleico, linolênico, ricinolênico. Nas folhas nós temos a presença de alcaloides, de lignanas, enfim. A gente usa até a raiz também, tá? Onde a gente tem triterpenos, esteroides, gloquidiol, gloquinodol, enfim. A espécie Phyllanthus niruri ela vai produzir também taninos hidrolisáveis, e outras espécies como Phyllanthus tenelos e Phyllanthus amarus vão apresentar taninos condensados. Estas duas outras espécies aqui, elas têm também uma indicação diurética, mas a principal aqui usada para os fins que nós vamos citar é a Phyllanthus niruri. A Phyllanthus amarus ela é mais usada para tratar problemas hepáticos. É uma planta, claro, quebra-pedra tem tropismo pelo sistema urinário. As principais indicações terapêuticas são calculose renal, cálculo nos rins, a famosa pedra nos rins, e também inchaço, edema por retenção hídrica. Observe que as indicações terapêuticas no sistema urinário são diurética, a função diurética, litolítica, analgésica, antiespasmódica nos casos de cólica renal, e ela também vai apresentar uma atividade miorrelaxante. Todas estas funções vão ser úteis quando a gente pensa em eliminar um cálculo renal, uma pedra nos rins, as pedras nos rins. Como é que a gente pode estar usando esta planta? Na forma de tintura, uso oral, 1 a 3 gotas por quilo por dia e 2 a 3 vezes ao dia, o uso pediátrico. Da mesma forma, já que a gente está considerando o peso, ou a infusão de 3 gramas e 150 ml de água 2 a 3 vezes ao dia. O uso pediátrico da infusão, feito da mesma forma, só que a quantidade do chá vai ser menor, vai ser de 5 ml por quilo por dia em 2 a 3 vezes ao dia. Aqui a gente está considerando aqui o peso nesse caso. Quanto às advertências do uso de quebra-pedra, não deve ser usada com associação de vinblastina, não deve ser usada associado à vinblastina. Quanto às interações medicamentosas, elas vão interagir positivamente com plantas de forte tropismo renal, com plantas que vão atuar ali no sistema urinário. Bom, todas as plantas que eu vou falar agora, que eu vou citar agora, apresentam efeito diurético. São plantas que são usadas para tratar problemas no sistema urinário. A cavalinha, o chapéu de couro, a cana do brejo, a conta de lágrima, o cabelo de milho, sim, o estigma de milho, aquele cabelozinho vermelho do milho, e as folhas do abacateiro. Todas são plantas que são usadas para tratar problemas urinários e que podem ser associadas aí, com a quebra-pedra. Não está aqui, mas o hibisco também vai ter uma atividade diurética interessante. Quanto aos efeitos colaterais de toxicidade, pode provocar diarreia em doses mais elevadas, um efeito purgativo. Em geral, apresenta baixa toxicidade aguda e crônica em animais, não usar em doses mais elevadas por mais de 3 meses ininterruptos,
Então você usa quebra-pedra durante 3 meses e dá uma pausa de 15 dias, certo? As folhas ela contém doses mínimas de alcaloides pirrolizidínicos. Gente, a quebra-pedra, a Phyllanthus niruri, também é uma planta que é usada para tratar problemas hepáticos, né? Então, como vocês observam aqui, é uma planta que no sistema digestório ela vai atuar como uma planta antiviral contra a hepatite B e é uma planta hepatoprotetora, tá certo? A próxima planta, a gente até já começou a falar um pouco sobre ela, que é a cavalinha. A cavalinha também tem uma atividade diurética muito interessante e ela é usada para tratar a osteoporose, que é uma planta remineralizante. Como nós vimos, as plantas que vão crescer em ambientes ricos em água, elas normalmente são plantas ricas em minerais, são plantas remineralizantes, que é o caso aqui da cavalinha, muito usada para tratar osteoporose. Então, as partes utilizadas da cavalinha são as partes aéreas, mas a gente não deve usar as inflorescentes, as flores de cavalinha a gente não usa. É uma planta que vai ser rica em ácido silícico, né? E compostos minerais, ela vai ser bem rica em cálcio, magnésio, enfim, potássio, né? É uma planta que tem tropismo pelo sistema urinário e ela é usada principalmente para quê? Para tratar inchaço, né, por retenção de líquidos, deficiências de minerais, né, e oligoelementos. E também ela é usada para tratar enurese noturna, já nesse caso aqui em diluição decimal D5. Observem que a cavalinha ela vai atuar no sistema urinário como diurética, do tipo natriurética. Ela vai também ajudar a tratar a incontinência urinária, bem interessante para isso, a enurese noturna. Ela vai ajudar a tratar aquela pessoa que fica sentindo vontade de urinar várias vezes durante a noite. É uma planta anti-inflamatória da próstata, ela também é usada em associações, né, para tratar a próstata. É uma planta analgésica e antisséptica, é uma planta bem completa, tá certo? A atividade diurética da planta já foi comprovada em voluntários saudáveis e a forma da gente usar é simples. A gente pode usar na forma de tintura 10%, 1 a 3 gotas por quilo por dia, 2 a 3 vezes ao dia, é uma forma mais simples de usar. Ou a infusão de 2 a 3 gramas em 250 ml de água, 3 a 4 vezes ao dia. Gente, observem que aqui a gente tem uma quantidade de água um pouco maior, né? Plantas diuréticas a gente tem que usar sempre com uma quantidade de água um pouquinho maior, para a gente favorecer essa atividade diurética dela, tá certo? Tem também na forma de extrato seco aqui, né, como vocês podem notar, estes tipos de preparações aqui. Quanto às advertências, são as mesmas para qualquer planta, é contraindicada em pessoas que já estão fazendo uso de algum diurético, ou então fazendo uso de remédio para arritmia, né, algum antiarrítmico. Quanto às interações medicamentosas não há dados na literatura, e os efeitos colaterais de toxicidade da cavalinha, quanto a eles, né, evitar o uso prolongado, mais de 2 meses contínuos, usa 2 meses e pausa 15 dias, pois pode provocar deficiência de tiamina, que é a vitamina B1, por ação da tiaminase. Então usa a cavalinha durante 2 meses para 15 dias. Não se recomenda o uso das inflorescências, porque, como eu falei para vocês, as flores não devem ser usadas porque ela tem uma toxicidade relativa. Quadros de intoxicação podem predispor à ocorrência de ataxia, fraqueza muscular, dermatite seborreica, perda de peso, né, pela ação da nicotina, e uso crônico provocador de cabeça, anorexia, disfagia. Os primeiros estudos sobre a toxicidade da cavalinha foram realizados em animais, como o cavalo e outras espécies domésticas, né, observando-se, em princípio, perda da coordenação, ataxia, perda de peso, pulso lento e hipotermia. FDA considera o uso da planta seguro. Então, é usar na dose correta, né? Não ultrapassar 2 meses seguidos. Usa 2 meses, passa 15 dias sem usar. E, óbvio, sentiu qualquer problema, faz a suspensão do uso da planta. Assim como qualquer outra, a gente agiria da mesma forma, tá? A próxima planta, ela é muito famosa, é o chapéu de couro, né? Vai crescer em regiões alagadas, como a gente vê aqui na imagem, Echinodorus grandiflorus. As partes que a gente usa do chapéu de couro são as folhas bem grandonas. Tem vários princípios ativos, vários constituintes químicos, né, como flavonoides, enfim.
flavonoides, óleos essenciais e terpenoides, heterosídeos cardiotônicos, tá? Nesse caso aqui, o chapéu de couro tem que ter cuidado, né, com medicamentos que vão causar a redução da pressão, né, antihipertensivos, enfim. É uma planta que tem tropismo pelo sistema urinário. Chapéu de couro tem um tropismo pelo sistema urinário, é claro. As principais indicações terapêuticas são para afecções urinárias e intoxicações em geral. Chapéu de couro é bacana para tratar intoxicação. No sistema urinário vai ter uma atividade diurética, antisséptica e analgésica das vias urinárias. Então é interessante usar chapéu de couro com quebra-pedra, por exemplo, né? Ou chapéu de couro com hibisco. Bom, como é que a gente pode estar usando o chapéu de couro? Na forma de tintura, 1 a 2 gotas por quilo por dia em 3 vezes ao dia. Pode chegar até 3 gotas, tá, gente? 1 a 3 gotas por quilo por dia. Em 3 vezes ao dia, uso pediátrico, 1 a 2 gotas por quilo por dia em 3 vezes ao dia também, já que a gente está considerando aqui o peso. Pode ser feito também a infusão do chapéu de couro, né? 1 grama em 150 ml de água 3 vezes ao dia. Uso pediátrico, você vai fazer essa dose, né, essa quantidade, mas você vai dar uma quantidade menor para a criança, equivalente a 5 ml por quilo por dia, né, considerando o peso aqui da criança, e isso em 2 a 3 vezes ao dia. Quanto às advertências, são as mesmas para qualquer planta. Quanto às interações medicamentosas não há dados na literatura, né, pode potencializar a ação de medicamentos antihipertensivos, já que tem uma ação diurética. As plantas que têm ação diurética, elas podem potencializar a ação dos antihipertensivos. Então tem que ter cautela, né, tem que ter cuidado. Quanto aos efeitos colaterais e toxicidade, evitar o uso em gestantes e lactantes por falta de estudos que garantam a segurança. O extrato de chapéu de couro apresenta, dependendo da concentração, a propriedade angiogênica e anti-angiogênica ou anti-angiogênica. Isso a depender da concentração. Evitar em crianças abaixo de 3 anos de idade, o uso prolongado em doses elevadas pode causar aumento da excreção de potássio e cálcio. Tem que ter cuidado aí com a questão do uso prolongado, né? Usa aí por 1 mês, dá uma pausa. Doses elevadas podem provocar diarreia. A próxima planta é a Costus spiralis, a famosa cana do brejo. Você já deve ter visto esta planta em algum lugar. As partes que a gente usa da cana do brejo são as folhas, são folhas bem grandonas. Quanto aos constituintes ativos, nós temos a inulina, né, o ácido oxálico, saponinas e outros, como silagem, pectina, citosterol, taninos. É uma planta que tem tropismo pelo sistema urinário também. As principais indicações terapêuticas da cana do brejo são as infecções urinárias, é uma planta muito usada neste caso, como coadjuvante, e nas retenções hídricas, para tratar inchaços por retenção hídrica. As ações terapêuticas no sistema urinário são até uma ação diurética, também uma ação litolítica, então vai ajudar a expulsar, né, algum cálculo renal, e também uma atividade antisséptica. Como é que a gente pode estar usando a cana do brejo? Na forma de tintura, 1 a 2 gotas por quilo por dia, em 3 vezes ao dia diluído em água. As tinturas sempre a gente usa diluído em água, mas a tintura da cana do brejo que vai estar auxiliando aí no seu tratamento, tá certo? No caso de problemas urinários. Quanto às advertências, são as mesmas para qualquer planta. Quanto às interações medicamentosas, não há dados na literatura. E quanto aos efeitos colaterais e toxicidade, né, como possui elevado teor de ácido oxálico, deve-se evitar o uso prolongado em pessoas predispostas à formação de calculose renal, mas é a calculose renal por o oxalato de cálcio. Então, se você tem pedra nos rins aí, né, de oxalato de cálcio, é importante que você e tem predisposição também, né? E tem predisposição a formar esses cálculos desse tipo, oxalato de cálcio, é interessante que você não use a cana do brejo. Evitar o uso na gravidez e lactação. Apesar de ser efeito diurético pronunciado no início do tratamento, esse efeito diminui progressivamente com o tempo de uso. Desse modo, é útil estabelecer intervalos de 7 dias a cada 15 dias de uso para evitar esse inconveniente. Então, você usa 15 dias e para 7. Usa 15 dias e para 7 dias. Isso em relação à cana do brejo, tá, gente?
A próxima planta é a Péssia americana, o famoso abacateiro. As partes que a gente usa do abacateiro, que é uma planta riquíssima, né, em lipídios de altíssima qualidade, as partes que a gente usa do abacateiro são as sementes ou as folhas, tá certo? Tem componentes ativos bem interessantes, flavonoides como a quercetina, esteroides como o citosterol, né? E o perceitol, né, que tem vai ter uma ação diurética, uma planta com ação diurética. É uma planta que tem tropismo tanto pelo sistema imunológico como pelo sistema urinário. A semente ela é muito usada nos problemas imunológicos, já as folhas são mais usadas nos problemas urinários. As principais indicações, né, do abacateiro são os processos inflamatórios com dor, né, que aí o uso é da semente. Se você quiser tratar a inflamação, aí, o uso você vai fazer da semente. E quando você quer tratar algum inchaço por retenção de líquido, quando você quer ter uma atividade diurética, você vai usar as folhas do abacateiro. Em relação às ações terapêuticas, como a gente observa, né, as folhas elas vão ter uma atividade diurética, antisséptica e uricosúrica. Tá? Como tem uma ação diurética, também vai ter uma ação hipotensora suave. Né? E também, além disso, as folhas do abacateiro têm uma indicação para vasodilatação. Então, sim, é uma planta que pode estar sendo usada para tratar hipertensão arterial. Já as sementes, olha só, elas têm uma função no sistema osteoarticular de tratar a inflamação e também tem uma ação analgésica. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Bom, como é que a gente pode estar usando? No caso das folhas, é na forma de infusão. Uso oral, em pequena quantidade, 0,5 gramas de 150 ml de água, 3 a 6 vezes ao dia. Tá? As folhas também podem ser usadas na forma de tintura a 10%, 1 a 3 gotas por quilo por dia em 2 a 3 vezes ao dia. E no caso das sementes, você pode estar usando um creme ou pomada, né, para uso externo. Obviamente, você pode aplicar na área afetada 2 a 3 vezes ao dia para tratamento de inflamação e dor. Quanto às advertências são as mesmas para qualquer planta, quanto às interações medicamentosas não há dados na literatura, e quanto aos efeitos colaterais de toxicidade também não há dados na literatura. A próxima planta é a Esquinos terebintifolius. Planta maravilhosa, aroeira vermelha, também conhecida como aroeira da praia. A parte que a gente usa é a entrecasca da planta. Tem constituintes ativos bem interessantes, o ácido gálico, a luteolina, a bauerelnona, né, a alfa-amirina, a alfa-amirelona, o ácido gálico. Né. É uma planta que tem tropismo pelo sistema imunológico e urinário também, a famosa aroeira. As principais indicações terapêuticas da aroeira vermelha são processos inflamatórios com dor, febre e infecções bacterianas em geral. Vamos repetir: processos inflamatórios com dor, febre e infecções bacterianas em geral. As ações terapêuticas no sistema urinário é uma atividade antisséptica, tá certo? É uma planta que vai ser bem rica em taninos também, tá, gente? Então, aqui a gente pode observar, tem uma ação na boca anti-inflamatória e antisséptica para fazer gargarejo, para fazer bochecha, ela é maravilhosa. Na pele e anexos vai ter uma ação cicatrizante e anti-inflamatória, tá? No sistema digestório tem uma ação anti-inflamatória e no sistema respiratório também uma ação anti-inflamatória. Como é que a gente pode estar usando a aroeira vermelha? Na forma de decocção, uso externo, tá? Não é para ingerir, é mais uso externo. 1 grama em 150 ml de água para fazer o banho de assento 3 a 4 vezes ao dia. Uma planta muito usada aí, né, para tratar infecções bacterianas na vagina, e também é uma planta muito interessante para tratar inflamação também de mucosa nessa região vaginal, na região genital. Então você faz 1 grama em 150 ml de água, né, uso externo, para cada 150 ml de água 1 grama. Se você for fazer 1 litro, aí você vai converter aqui proporcionalmente.
E aí você vai fazer o banho de assento 3 a 4 vezes ao dia para tratar essa inflamação ali na região genital ou para tratar alguma infecção bacteriana. Quantas advertências são as mesmas para qualquer planta, quantas interações medicamentosas não há dados na literatura e quanto aos efeitos colaterais de toxicidade também não há dados na literatura. A próxima planta é o famoso cranberry, né? Ou conhecido também como oxicoco. É a Vaccinium macrocarpon. A parte que a gente usa do cranberry são os frutos, né, que são ricos em polifenóis antioxidantes, flavonoides, proantocianidinas, catequinas, terpenos e também taninos. É uma planta que vai ter tropismo pelo sistema urinário, cranberry, né? E as principais indicações terapêuticas são prevenção e tratamento de infecções urinárias bacterianas. É uma planta mais usada para prevenção, para reduzir, né, aí as infecções ao longo do ano. Tem uma ação no sistema urinário antisséptica e ação geral anti-inflamatória devido aos flavonoides e também antisséptica. Bom, aqui a gente tem uma meta-análise, né, de 10 estudos envolvendo 1.494 sujeitos e o risco relativo de adquirir infecção urinária foi de 0,62 para os que usaram cranberry. Além disso, o medicamento foi mais eficaz em subgrupos de pacientes, né, mulheres com infecções urinárias de repetição, mulheres em geral, crianças e pessoas que usaram suco de cranberry e pessoas que usaram medicamento, né, mais de 2 vezes por dia. Os autores eles concluíram nesse estudo que produtos contendo cranberry estão associados com efeito protetor contra a infecção urinária, apesar de haver heterogeneidade entre os trabalhos. Como é que a gente pode estar usando o cranberry? Na forma de suco, uso oral de praticamente 1 litro, né, por dia, 960 ml por dia, 1 litrozinho de suco. Ou pode estar sendo usado também o extrato seco padronizado em 25% de antocianidinas, que é mais seguro, né? Uso oral de 50 a 160 mg por dia, já é o suficiente. Pode ser feito também o extrato seco do fruto fresco. Uso oral 400 mg 2 vezes ao dia. Quantas advertências? São as mesmas para qualquer planta. Quanto às interações medicamentosas não há dados na literatura. E quanto aos efeitos colaterais de toxicidade, é contraindicado em pacientes com alergia à aspirina ou com gastrite atrófica, diabetes, isso se o suco for adoçado, hipocloridria e urolitíase. E ele vai interagir, né? É uma planta que vai interagir com a varfarina, bloqueadores H2 de histamina, de receptores H2 e inibidores da bomba de prótons. Então, se você usa algum medicamento aí para tratar gastrite, né? Tanto um bloqueador H2 ou um inibidor da bomba de prótons, como o omeprazol. Então, se você usa um antiácido, então não é interessante estar usando com cranberry, tá certo? Se você tem gastrite ou diabetes, caso o suco seja adoçado, você não usa. Bom, a próxima planta é a uva ursi, conhecida como uva ursi, ou uva de urso. A parte que a gente usa da uva de urso, da uva urso, são as folhas, tá? Cuidado, são as folhas que a gente usa. Quanto aos constituintes químicos, nós temos a presença de taninos, glicosídeos, flavonoides, heterosídeos, hidroquinonas e também de ácido sólico. É uma planta que tem tropismo pelo sistema urinário e ela é usada para prevenção e tratamento de infecções urinárias bacterianas. Então, principalmente para prevenção, né, gente? Tem uma ação no sistema urinário antisséptica e diurética também leve. A uva ursa ela não tem tantas comprovações científicas em seres humanos. Tá? Não tem mesmo tantas comprovações. Já a cranberry tem resultados bem interessantes. Ela é melhor se usada logo no início dos sintomas, tá? Da infecção aí bacteriana, ou para profilaxia em curto prazo. Como é que a gente pode estar usando a uva ursi? Extrato seco, uso oral de 400 a 840 mg de derivados de hidroquinonas expressos em arbutina. A infusão também da uva ursi, né, até 4 gramas de 150 ml de água 2 a 3 vezes ao dia. As folhas, tá, gente? A droga vegetal também pode estar sendo usada, uso oral de 700 a 1.050 mg 2 vezes ao dia, ou extrato fluido também, uso oral 1,5 a 4 ml 1 a 3 vezes ao dia.
Quanto às advertências, são as mesmas para qualquer planta e no caso aqui, a uva-urso está contraindicada em pessoas com hipersensibilidade aos taninos e também a gente deve usar a uva-urso por no máximo 7 dias apenas, tá? No máximo 7 dias no caso de uva-urso. Quanto às interações medicamentosas, a absorção é prejudicada pelo uso concomitante de alimentos e bebidas ácidas. Importante. Quanto aos efeitos colaterais de toxicidade, alguns constituintes como hidroquinonas são hepatotóxicos, portanto, o uso prolongado deve ser evitado. Vai usar uva-urso, usa por no máximo 7 dias. A próxima planta é a Serenoa repens, uma planta muito usada para tratar a hiperplasia prostática benigna. A Serenoa repens é conhecida como sal palmetto. As partes utilizadas são esses frutinhos aqui, como vocês observam, tá? Tem como constituintes químicos ácidos graxos, carotenos, ácidos orgânicos, lipase, enfim, saponinas, esteroidais, beta-citosterol, cicloartenol, enfim, taninos também. É uma planta que tem tropismo pelo sistema urinário e reprodutor. As principais indicações são, como eu falei para vocês, a gente usa o sal palmetto para hiperplasia prostática benigna, que é o aumento da próstata sem estar associado a câncer. E também a gente usa Serenoa repens no caso de bexiga irritável. É uma planta que tem ação diurética, tá? No sistema reprodutor vai ter uma ação antiandrogênica. Por isso que é usada para tratar hiperplasia prostática benigna. A ação geral é antiandrogênica e diurética. Como é que a gente pode estar usando? A gente pode estar usando a tintura de sal palmetto, oral 10 gotas 3 vezes ao dia, uma quantidade bem pequenininha, né, gente? A droga vegetal também, 1 a 2 gramas por dia. A gente pode estar usando também formulações mais elaboradas, né, como o extrato lipido-esterólico padronizado, uso oral 320 mg ao dia ou 160 mg 2 vezes ao dia, ou extrato mole do fruto, uso oral, né, 320 mg ao dia ou 160 mg 2 vezes ao dia. Quanto às advertências, suspender o uso se houver alguma reação indesejável, são as mesmas, né, para as outras plantas. Quanto às interações medicamentosas, interage com a varfarina, hormônios, drogas adrenérgicas e sais de ferro. Quanto aos efeitos colaterais de toxicidade, podem ocorrer dores epigástricas, alterações de paladar com gosto amargo, diarreia, urticária, podem ocorrer náuseas se administrado com o estômago vazio. Então, quando for usar Serenoa repens, não usa com o estômago vazio. A próxima é a Tribulus terrestris, uma planta que vai ser bem interessante para o aumento da questão do desejo sexual, né? Conhecido como Viagra natural, a Tribulus terrestris. É uma planta muito masculina, né? A gente usa do Tribulus terrestris as folhas, os frutos e raízes. Quanto aos constituintes químicos, a gente tem aqui a presença de oligosacarídeos, alcaloides, né, ácidos graxos insaturados, esteroides, né, flavonoides, glucosídeos, camferol e taninos. Quanto ao tropismo é pelo sistema endócrino. As principais indicações terapêuticas são: Tribulus terrestris trata principalmente impotência, esterilidade masculina e infecções urinárias também. Quanto às ações terapêuticas no sistema reprodutor, é uma planta afrodisíaca que causa relaxamento do músculo do corpo cavernoso, via óxido nítrico. É uma planta que vai estar associada ao aumento da produção de óxido nítrico e também é uma planta estimulante da espermatogênese. Isso é muito bacana, já comprovado cientificamente, certo? A gente tem na parte de pesquisas clínicas, vocês podem já assistir no módulo de fitoterapia oficial, vídeos sobre meta-análise a respeito do uso da Tribulus terrestris, tá certo? Onde vocês podem detalhar melhor esses resultados. Como é que a gente pode estar usando a Tribulus terrestris? Na forma de extrato seco, usar uma cápsula que contém 240 a 800 mg, tomar uma cápsula 1 a 2 vezes por dia, correspondendo a de 40 a 80 mg de isoflavonas. Quanto às advertências, são as mesmas para qualquer planta, né, ou fitoterápico. Quanto às indicações, interações medicamentosas, não há dados na literatura. E quanto aos efeitos colaterais de toxicidade,
Não são conhecidos efeitos adversos significativos, né, com a suplementação de tribulos terrestres, contudo, alguns usuários afirmam ter tido indisposições estomacais, diarreias, que usualmente podem ser evitadas consumindo os produtos junto com o almoço, o jantar ou outra refeição. Então, é usar tribulus terrestres, né, junto com alguma refeição, junto a alguma refeição. Gente, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês aproveitem as informações, né, os novos conhecimentos. Um grande abraço e até a próxima.